Fala pessoas, e aí, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Denise Godinho e esse vídeo é um vídeo de resenha. Nesse vídeo eu vou falar sobre o livro Quem Me Roubou de Mim, do Padre Fábio de Mello. E se você quiser pular direto pra resenha, você vai ir pra esse tempo de vídeo que tá aparecendo aqui na tela pra vocês, porque hoje eu tenho umas coisinhas pra falar aqui antes de vocês irem pro vídeo. Pra quem já acompanha o canal, vocês sabem que já tem a leitura comentada desse livro aqui. Então, por que trazer agora, a essa altura, um vídeo de resenha? Esse vídeo ele foi gravado há um tempinho atrás, então vocês vão ver que, inclusive, o meu visual tá um pouquinho diferente do que tá hoje. E esse vídeo foi gravado para um outro canal, que eu cheguei a começar, mas que eu acabei desistindo de começar tudo de novo, digamos assim. E continuei investindo aqui nesse canal, que já tem 2 anos e meio. E aí, para quem é observador e acompanha, essa luminária aqui, quando eu comecei a usar ela, marca exatamente a época que eu comecei esse outro canal. Mas enfim, foi um projeto que eu comecei e que, enfim, eu achei melhor não dar continuidade. E eu gravei esse vídeo, só que eu gostei muito desse vídeo. Eu achei que esse vídeo ficou bem bacana. Ficou bem explicativo, assim, para quem nunca leu o livro, para quem não sabe do que se trata. Eu acho que ficou como um convite mesmo para a pessoa querer ler esse livro aqui. Eu achei que era um desperdício deixar esse vídeo perdido lá num canal que não vai continuar sendo desenvolvido. Então eu resolvi trazer esse vídeo para cá. E aí eu espero que quem assista esse vídeo aqui e não tenha lido o livro ainda, possa despertar o interesse de ler ou de assistir a leitura comentada, que está numa playlist toda organizadinha com todos os capítulos. E o link dessa playlist vai estar aqui na descrição. E esse é dos recadinhos que eu queria dar. E agora vocês podem assistir aí a resenha do livro. E nesse vídeo eu vou falar sobre o livro Quem Me Roubou de Mim, do Padre Fábio de Mello. Esse livro foi uma das minhas leituras mais recentes. E ele é também, assim, um dos melhores livros que falam sobre autoconhecimento que eu já li. O assunto principal desse livro é o sequestro da subjetividade. E eu nunca tinha ouvido falar desse termo antes de ler esse livro. Mas apesar do termo não ser comum, eu acredito que você possa conhecer alguma pessoa que tenha tido a subjetividade sequestrada, ou quem sabe essa pessoa pode ser você mesma ou você mesmo. Agora, se a gente for falar de sequestro, só sequestro, eu acredito que você já entenda o que essa palavra significa, mas eu vou colocar em palavras aqui da mesma forma. Quando um sequestro acontece, uma pessoa é retirada ali da sua casa, das pessoas e dos locais onde ela costuma conviver no dia a dia. A liberdade dessa pessoa é completamente tirada e essa pessoa fica presa sob o domínio de uma outra, que é o sequestrador. Essa pessoa que é sequestrada, ela fica distante de tudo que é familiar a ela ali no dia a dia. Então ela não vai dormir no seu quarto, ela vai dormir no lugar onde o sequestrador ordenar que ela durma. Ela não vai ter acesso aos seus objetos pessoais, que ela usa ali no dia a dia. Ela só vai comer quando e o que o sequestrador oferecer para ela. Qualquer tipo de escolha é retirada dessa pessoa e essa pessoa começa a obedecer somente às ordens e às regras e os horários e os objetivos dessa pessoa que é o sequestrador. E um sequestro ele não tem prazo para acabar. Ele pode acabar com o pagamento de um resgate, mas pode ser também que o interesse do sequestrador nem seja obter um resgate, seja ter domínio sobre essa pessoa pelo resto da vida, a vida inteira. E aí eu vou chamar esse tipo de sequestro, da mesma forma que o Padre Fábio de Mello chama aqui nesse livro, ele chama de o sequestro do corpo. E existem muitos casos de sequestro que ficaram bem famosos, e com certeza você já deve ter ouvido falar a respeito de vários, não de um, mas de vários casos de sequestro. E aí por que eu tô falando desse tipo de sequestro agora? Tô falando disso agora porque esse tipo de sequestro ele é mais conhecido, e eu posso utilizar praticamente os mesmos termos para falar a respeito do sequestro da subjetividade. Simplificando assim ao máximo que eu posso, a nossa subjetividade é tudo aquilo que nós somos. E no sequestro da subjetividade, a pessoa perde exatamente isso, o direito de ser quem ela é. Da mesma forma, a pessoa fica sob o domínio de outra, que é o sequestrador. O poder de ter as suas próprias escolhas é retirado dessa pessoa. E o sequestro da subjetividade não tem um prazo para acabar. Não há objetivo de um pedido de resgate. O que acontece no sequestro da subjetividade é que o sequestrador quer mesmo manter o controle sobre essa pessoa ao longo da vida, enquanto essa pessoa sequestrada permitir, entre aspas, ou não conseguir impedir que isso aconteça aí de alguma forma. E aí eu acredito que é bom a gente pegar e ler o título desse livro de novo. Quem me roubou de mim? Quem me impede de ser quem eu verdadeiramente sou? Esse é o sequestro da subjetividade. E agora eu preciso te fazer um pedido muito importante. Se você está gostando desse vídeo e se você acredita que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, já deixa o seu like e deixa também um comentário aqui nesse vídeo para mim. Isso ajuda muito o meu trabalho e é a melhor
forma de fazer com que o YouTube mostre esse vídeo para mais pessoas. Só que diferente do sequestro do corpo, o sequestro da subjetividade não é um crime que você vai ver noticiado. Você não vai ver o sequestro da subjetividade nos jornais, na televisão, na internet. Tem um trecho aqui do livro que fala exatamente a respeito disso. Nunca vimos alguém ser condenado como criminoso por ter mantido durante anos e anos uma outra pessoa nos cativeiros do seu egoísmo. Não é comum ver uma esposa, depois de longo tempo de agressões psicológicas que a impediram de desenvolver suas potencialidades, pedir à justiça que seu marido pague pelo mal cometido. Não é comum que um filho denuncie seus pais por o terem forçado a abortar os próprios sonhos, subjugando a viver por eles a vida que eles gostariam de ter vivido. Não há registro de que alguém tenha pedido indenização, ainda que simbólica, pela vida que foi desperdiçada em torno de um amor que nunca foi amor. O motivo é simples. Esses crimes estão inconscientemente socializados. Nós os cometemos diariamente e nem sempre nos atentamos de que os realizamos. É como se já estivessem justificados por uma prática comum e refletida, da qual participamos como se isso não causasse prejuízo a nós e aos outros. É assim mesmo. A não reflexão sobre a atitude criminosa funciona como uma delicada base de verniz que aplicamos para nos proteger da nossa covardia. Lê do engano. O silêncio do crime não nos exime da sentença. Mais cedo ou mais tarde, ela nos será entregue a criminosos e vítimas. Chega-nos pelos braços do tempo, quando este, sem nenhuma piedade, deposita sobre nossa alma a desconcertante conclusão de que o vivido não valeu a pena. E aí, primeiro eu vou falar a respeito desse segundo parágrafo que eu li, onde nós temos os termos essa prática comum e refletida e a não reflexão sobre a atitude. E eu destaco esses termos porque eles são um dos principais objetivos aqui desse canal. A partir da literatura, a partir da leitura de livros, a gente pode refletir sobre as nossas práticas. E aí a gente tem a oportunidade de corrigir aquilo que pode estar fazendo mal para nós e para os outros. Eu acredito que sem reflexão não há mudança, crescimento, aprendizado. E aí, indo para o terceiro parágrafo, nós temos um trechinho que fala o seguinte: a desconcertante conclusão de que o vivido não valeu a pena. Triste isso, né? E de todos os casos que são relatados aqui ao longo do livro, de sequestro da subjetividade, a gente pode notar uma coisa em comum. Em todos os casos tem esse sentimento na pessoa que teve a subjetividade sequestrada, de que o vivido não valeu a pena. Nossa subjetividade, ela é um bem inalienável. A gente não pode entregar, dar a nossa subjetividade, deixar de ser quem nós somos, nem mesmo por amor, porque isso não vai dar certo. Em algum momento da vida a gente vai se arrepender muito disso. Esse assunto é desenvolvido aqui ao longo do livro e mais tarde, em um outro vídeo, eu posso focar nesse aspecto. E aí agora, voltando ao primeiro parágrafo que eu li, naquele parágrafo tem dois exemplos de relações sequestrantes, de sequestro da subjetividade. Um exemplo de um marido com esposa e um exemplo de pais com filhos. E aí eu preciso dizer que esses não são os únicos dois exemplos de sequestro de subjetividade que nós temos. Essas não são as únicas possibilidades de sequestro de subjetividade. Qualquer relação humana, qualquer relação que nós temos com o outro, pode se transformar em sequestro. E aí, mais uma vez, eu vou trazer um trechinho aqui do livro que deixa isso bem claro pra gente. O sequestro da subjetividade pode acontecer em todas as instâncias de relacionamentos. Nenhuma relação humana está privada de se transformar em roubo, perda de identidade, ainda que as pessoas nos pareçam bem intencionadas. Um só descuido e as relações podem evoluir para essa violência silenciosa. Basta que as pessoas se percam nos seus referenciais, que se distanciem do verdadeiro significado de proteção, que confundam amor com posse, que abram mão de suas identidades e que se ausentem de si mesmas. E aí tem muitos termos nesse parágrafo que é importante a gente destacar, que é importante a gente parar para refletir a respeito deles. Pessoas que nos parecem bem intencionadas, perda de referenciais, o verdadeiro significado de proteção, a diferença entre amor e posse, abrir mão de nossas identidades, nos ausentar de nós mesmos. Esses termos, eles são alertas importantes. Com isso, eu acredito que a gente já possa ter um panorama do que a gente vai encontrar aqui nesse livro. Eu quis fazer isso antes de fazer a leitura da parte externa aqui do livro junto com vocês. Sempre que eu começo a ler um livro, eu dedico um tempinho a isso, a fazer a leitura completa aqui da capa, a leitura do resuminho aqui na contracapa, a leitura das abas, quando o livro tem, a maioria dos livros hoje eu acho que tem, né? E aí eu gosto de ler também aqui todas as primeiras páginas, a introdução, a apresentação, tudo que existe de texto até que o primeiro capítulo realmente comece. Eu acredito que isso nos ajuda a entrar um pouco mais no universo do livro
a entender um pouco mais sobre o autor, sobre os autores, e que isso ajuda a gente a compreender melhor aquele livro que a gente está lendo. E é isso que eu vou fazer aqui agora com vocês. E aí eu vou até deixar aqui uma crítica ao livro, que inclusive eu acho que é uma das únicas, ou talvez a única crítica que eu tenho a esse livro, que é bem difícil de ler a parte externa do livro, porque é uma letrinha miúda, branca, e uma outra rosa puxada para o roxo, no fundo preto. E essa letrinha, não sei se vai dar para vocês verem aí, mas ela é bem dificinha de ler. Mas aí, se você pretende ler esse livro, você não se preocupe com isso, porque esse problema é só da parte externa do livro mesmo. Dentro do livro, a leitura é tranquila, a letra tem um tamanho bom, é uma leitura confortável, o livro tem uma boa diagramação. Isso acontece só mesmo na parte externa. Então, eu até digitei aqui esse trechinho para eu poder ler de forma mais confortável aqui para vocês. Acredito que a leitura vai ficar melhor. Então, eu vou começar pelo resuminho que tem aqui na contracapa. Em Quem Me Roubou de Mim, Padre Fábio de Mello aborda uma violência sutil, mas destruidora, que aflige muitas pessoas, o sequestro da subjetividade. Essa expressão pouco comum refere-se à privação que sofremos de nós mesmos quando estabelecemos com alguém, nas palavras do próprio autor, um vínculo que mina a nossa capacidade de ser quem somos, de pensar por nós mesmos, de exercer nossa autonomia, de tomar decisões e exercer a nossa liberdade de escolha. Uma vez sequestrados, perdemos a capacidade de sonhar. Ficamos impossibilitados de viver as realizações para as quais fomos feitos e não temos com quem reclamar. Precisamos, portanto, estar sempre atentos para que isso não nos aconteça. Pois, como escreve Padre Fábio, e aí vem um trecho que eu já citei, que eu já li aqui, mas eu vou repetir, que está na contracapa. Nenhuma relação humana está privada de se transformar em roubo, perda de identidade, ainda que as pessoas nos pareçam bem intencionadas. Um só descuido e as relações podem evoluir para essa violência silenciosa. Basta que as pessoas se percam de seus referenciais, que se distanciem do verdadeiro significado de proteção, que confundam amor com posse, que abram mão de suas identidades e que se ausentem de si mesmas. E aí agora eu vou ler com vocês a aba da capa, que é essa abinha aqui. Também vou ler no celular por causa do mesmo motivo. As pessoas sofrem, mas não sabem por que sofrem. Sendo assim, ficam impossibilitadas de chegar à origem do desconforto. Um pouco mais de reflexão e o sofrimento ganharia um caráter redentor. Questões pequenas, quando não resolvidas em tempo, se avolumam, tornam-se montanhas aparentemente intransponíveis. O instrumental que pode nos fazer transpor o obstáculo é o mergulho em nós mesmos. Por isso esse livro. Para pensar juntos a possibilidade de refletir a maneira como vivemos. Quem sabe ao longo da leitura a gente se motive a abrir portas, mudar atitudes, romper cativeiros, acender luzes, promover liberdade em nós e nos outros. E aí eu preciso dar uma paradinha para comentar aqui, primeiramente, esse mergulho em nós mesmos. Esse mergulho em nós mesmos nada mais é do que o autoconhecimento, que é algo que eu acredito que é importantíssimo e é um assunto sobre o qual vocês vão estar me vendo sempre falar aqui no canal. E inclusive o autoconhecimento é algo que nós podemos desenvolver a partir da leitura, olha que legal. E aí no segundo parágrafo, esse livro apresenta objetivos muito nobres, né? Fala assim, que possamos abrir portas, mudar atitudes, romper cativeiros, acender luzes, promover liberdade em nós e nos outros. E tudo isso aqui começa a partir de quê? A partir da leitura e da reflexão sobre as nossas próprias atitudes. E aí agora eu vou ler a aba da contracapa, aqui atrás. Padre Fábio de Mello é mineiro de Formiga, graduado em Filosofia e Teologia, pós-graduado em Educação e mestre em Teologia Sistemática. Ele se dedica ao trabalho de evangelização pela arte em diversas áreas de atuação, como padre, professor universitário, escritor, cantor e compositor. É autor de vários livros, entre eles O Discípulo da Madrugada, Tempo de Esperas, Orfandades, É Sagrado Viver, Crer ou Não Crer, em parceria com Leandro Carnal, e Por Onde For o Teu Passo, Que Lá Esteja o Teu Coração. Todos lançados pela editora Planeta. E aí, falando a respeito do Padre Fábio de Mello, que é o autor do livro, eu acho muito interessante a formação dele, e ele sempre consegue passar pela teologia, pela filosofia, eu acho que pela sociologia também, e pela educação, e juntando essas áreas que ele tem de conhecimento e de formação, ele consegue se aprofundar muito bem em temas como é o tema desse livro aqui, que é o sequestro da subjetividade. E torna tudo muito didático, tudo muito fácil de ser entendido. E aí no final eu acredito que o conteúdo que ele transmite acaba sendo muito mais rico pela integração de todas essas áreas que ele tem aqui como formação. E aí passando para as páginas internas aqui do livro, a gente tem a folha de rosto, né? Que tem aqui Quem Me Roubou de Mim, e a gente vê que o livro tem um subtítulo: O Sequestro da Subjetividade e o Desafio de Ser Pessoa.
Mais tarde aqui nesse livro, o Padre Fábio vai falar a respeito da diferença entre ser indivíduo e ser pessoa. Nós nascemos indivíduos, nós não nascemos pessoa, nós nos transformamos em pessoa ao longo da nossa vida. Ele explica aqui esse conceito ao longo do livro, e eu também posso trazer isso em outro vídeo mais tarde. E aí, seguindo aqui, tem uma frase que fala o seguinte: há pessoas que nos roubam e há pessoas que nos devolvem. Assim como tem pessoas que nos sequestram nossa subjetividade ou nosso corpo, existem pessoas que nos libertam. Esse livro, por exemplo, tem a função, tem o objetivo nobre de libertar pessoas desse tipo de cativeiro. E aí, seguindo, vai vir o sumário. E aí vem um trecho que é a apresentação, não chega a ser um capítulo, é uma meia página mais ou menos, mas que eu acho importante também de trazer, porque é uma introdução, uma apresentação mesmo ao conteúdo do livro. Este livro está comprometido com o desejo de lhe fazer bem. Ele é uma aventura desejada, nascida de um desassossego provocado por lágrimas que chorei, mas sobretudo por lágrimas que consolei. Considere-o uma pequena viagem cujas estradas passam por mim e pela vida das pessoas que cruzaram meu caminho. Nesse primeiro parágrafo eu já gostaria de destacar duas coisas aqui. Primeiro, a primeira frase: esse livro está comprometido com o desejo de lhe fazer bem, que é, mais uma vez, um objetivo nobre aqui do livro. E a segunda coisa é que esse livro é um livro criado a partir das experiências do autor como sacerdote. Não é um livro baseado somente em teorias, mas na prática. É possível que você se reconheça em algumas histórias. É provável que as teorias aqui tratadas lhe aguçem os sentidos. Afinal, quem nunca roubou ou foi roubado de si mesmo? Aqui o Padre Fábio convida a gente a se colocar no lugar de sequestrado, mas também de sequestrador. Por que não, né? O objetivo aqui é refletir exatamente a respeito das nossas práticas. A viagem vai ter início. Agradeço por estar comigo. Precisamos dilatar as consciências que temos acerca de nossas verdades. É assim que Deus ganha espaço em nós. Quanto mais conscientes do que somos, fazemos e podemos, muito mais próximos estaremos da realização para a qual fomos projetados. Precisamos dilatar a consciência acerca de nossas verdades. Será que eu estou sendo sequestrado ou sequestrador e eu não estou conseguindo admitir isso para mim mesmo? E o que seria essa realização para a qual fomos projetados? E eu acredito que em resposta vem o parágrafo seguinte. A teologia cristã tem avançado muito na compreensão de que a realização humana é o mesmo que revelação de Deus. Essa tem sido nossa crença. Onde houver um ser humano realizado, nele Deus estará revelado. Então aqui a gente tem uma resposta, né? A realização do ser humano seria o mesmo que revelação de Deus. Aquilo para o qual nós fomos criados. A revelação de Deus em nós. Isso é muito, muito importante. E aqui fala que não tirou da cabeça dele. A teologia cristã tem avançado muito nessa compreensão. E finalizando, queiramos isso sempre até o fim que nunca tem fim. E aqui o fim que nunca tem fim é a nossa fé de que nós temos uma alma imortal que sobrevive, né, à morte do nosso corpo. Aí passando dessa pequena apresentação, vem mais uma frase que fala: que mundo é esse que facilita os encontros, mas nos torna estranhos a nós mesmos? Seria um mundo onde eu encontro muita gente, onde às vezes as pessoas têm milhares de seguidores, mas que no fundo essa pessoa de repente pode ser muito sozinha. Às vezes a pessoa tem um Instagram cheio, mas uma vida vazia. Um mundo que facilita os encontros, mas nos torna estranhos a nós mesmos. E o quanto nós estamos dispostos a realmente conhecer o outro e nos deixar conhecer também. Quanto tempo nós dedicamos a isso? Aí mais tarde ele vai falar aqui no livro. O artesanato da construção do relacionamento. Porque a construção do relacionamento ela não pode ser mecânica, ela é artesanal, ela é feita com tempo e dedicação. O quanto a gente se dedica a isso? Então eu acredito que seja isso que ele quer dizer aqui nessa frase. E é assim que começa esse livro. Para finalizar esse vídeo, eu quero contar aqui a primeira história que ele conta no livro a respeito do sequestro da subjetividade. Ela veio de longe, filha de uma família libanesa, chegou ao Brasil acompanhada de um parente distante. Os pais já estavam mortos. Veio ao encontro de um tio que morava aqui. A idade era pouca, a solidão era muita. Chegou e já tinham arranjado um casamento para ela. Não soube se opor. Estava frágil demais para travar um embate. Casou-se na primeira semana que pisou em nossas terras. 32 anos se passaram, 8 filhos, 7 homens e uma mulher. 5 netos e uma história de sofrimento que parece ter saído de algum clássico da literatura. Nunca houve amor entre ela e o marido. Nos primeiros dias de convivência, ele deixou claro por meio de sua conduta que a vida ao seu lado não seria fácil. Ela não soube discordar. As primeiras agressões foram mantidas em segredo. Mais tarde, elas se tornaram públicas. Pouco a pouco, o respeito fez as malas e partiu. A mulher não sabia sorrir.
Em nenhum momento de nossa conversa consegui identificar nela algum rastro de alegria ou esperança. Os filhos já crescidos herdaram do pai a mesma personalidade. A única filha mulher rebelou-se contra a estrutura familiar e foi embora para nunca mais voltar. A mulher não sabia o que me pedir. Estava profundamente abatida com a morte trágica de seu marido. Estava confusa. Sentia no peito um alívio, mas ao mesmo tempo experimentava o peso de não saber por onde recomeçar. Confessou ter medo de tudo. Medo da vida, medo da morte, medo dos filhos, medo do marido morto. Suas noites de sono eram poucas. Vivia constantemente ansiosa, como se o agressor de sua alma fosse voltar a qualquer momento. Ouvia os seus gritos e tinha sempre a sensação de que ele estava andando pela casa. Aquela mulher tinha diante de si uma longa viagem a ser feita. Viagem de retorno, viagem no tempo. Ela precisava retornar ao momento em que permitiu que o homem recém-chegado tomasse a posse de sua vida. Precisava voltar para ela mesma. Precisava redescobrir as estradas que a reconduziriam à sua subjetividade e nela reaprender a viver. Ela foi vítima de uma violência afetiva. Foi vítima de um roubo cruel. Não foi um roubo material. Não estamos falando de um crime que pode ser periciado ou da perda de um objeto que pode ser buscado. O roubo em questão refere-se a algo muito mais profundo. A vida foi furtada. Submetida a um tratamento desrespeitoso e cruel, a mulher amargava naquele momento a contabilidade que lhe atestava o pior prejuízo que poderia sofrer: o de perder a própria vida. O criminoso aproveitou-se de sua fragilidade. Descobriu nela uma vítima fácil. Consciente ou não, agiu de forma violenta. No princípio, uma violência velada. Depois, a violência declarada, gritada para quem quisesse ouvir. É certo que ele não a considerava um ser humano. Para ele, ela não passava de um objeto que deveria estar sempre à sua disposição. Sem muitas possibilidades na vida, a mulher submeteu-se ao tratamento cruel. Com o tempo, assumiu a condição de vítima e o pior aconteceu. Desaprendeu a ser livre. Mas nem sempre a prisão termina quando recebemos as chaves que nos alforriam. Mesmo após a morte de seu algoz, com as portas do cativeiro abertas e distante das ameaças que a encarceravam, ela não sabia mais dar o passo em direção à liberdade que lhe cabia. Estava presa às memórias do cárcere. A violência foi tão profunda que mesmo com a morte do sequestrador, ela ainda permanecia sua vítima acorrentada. Quando nos relacionamos, o outro se hospeda em nós. A regra pode ser positiva ou não. Tudo depende da forma como o outro acessou nossa alma. Aquela mulher albergava em si a memória de um homem cruel. O deletério produzido pelos longos anos de submissão retirou dela a possibilidade de abrir as janelas da alma para que uma nova luz banhasse o calabouço de suas lembranças. A mulher não sabia definir assim, mas a sua história é um clássico caso de sequestro da subjetividade. Essa espécie de roubo da alma. Esse absurdo que costuma morar ao nosso lado ou dentro de nós. É isso. Esse é o primeiro caso de sequestro da subjetividade descrito nesse livro. E essa foi uma introdução ao livro Quem Me Roubou de Mim, do Padre Fábio de Mello, cuja capa é essa daqui. Tem uma outra capa também, uma outra versão. E o objetivo desse livro foi despertar o seu interesse, não só pelo livro, mas pelo tema, o sequestro da subjetividade. Porque quem sabe, né, a gente não possa ir fazer, como foi dito aqui no início do livro, quem sabe a gente se motive a abrir portas, mudar atitudes, romper cativeiros, acender luzes, promover liberdade em nós e nos outros. E agora eu acredito que você já entenda melhor o que é o sequestro da subjetividade, esse termo que eu também não conhecia antes de ler aqui o livro. E esse é um livro que eu recomendo muito a pessoas que se identificaram aqui nesse livro ou identificaram uma pessoa próxima de você com as situações aqui do livro. Mas não só isso, eu indico também esse livro para qualquer pessoa que goste de ler a respeito de autoconhecimento. Como eu disse, ele é um livro que fala também do autoconhecimento de forma mais geral e é um dos melhores livros que abordam o tema que eu já li. Então, de qualquer forma, recomendo muito a leitura. É bem provável que eu vá falar desse livro em vídeos futuros. Acho que pelo menos 2 vezes durante o vídeo aqui eu falei de temas que estão aqui dentro, mas que eu posso pegar só aquele termo e buscar para trazer em um vídeo completo a respeito daquele termo. E se você se interessou nesse livro e deseja apoiar o trabalho aqui do canal, o link para a compra desse livro vai estar aqui na descrição do vídeo. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, porque só assim esse canal pode crescer e pode chegar a mais pessoas. Vou te convidar também para clicar lá na aba comunidade, eu vou colocar aqui a imagem de como você acessa a aba comunidade e responda algumas enquetes que eu vou deixar por lá. A aba comunidade é uma forma que eu tenho de conhecer vocês melhor e alinhar os nossos objetivos, os objetivos de vocês e os objetivos do canal. Por hoje é isso, um abraço e espero ver você em um próximo vídeo. E inclusive, certamente já tem um ou mais vídeos aqui nessa tela, é só você escolher e clicar em um. Tchau, tchau!